No novo episódio de hoje do canal Palavra do Cristão, nós vamos falar sobre a falsidade. A falsidade ela pode se apresentar de várias maneiras em nosso meio, como a falsa bondade, como a falsa preocupação, como o falso testemunho, como o falso cristão, como aquele que se vale da mentira para enganar as pessoas. Portanto, a falsidade ela tem várias formas, tem várias modalidades. Por isso que a falsidade ela é uma característica que não deve marcar o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão ele se pauta na verdade. E a verdade ela é o principal ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade ela sempre prevalece, porque a verdade é o que é correto, é o que é justo e o que é bom. A mentira ela jamais prevalece, e o destino do mentiroso não é o paraíso. O mentiroso, ele jamais herda aquilo que foi designado por Deus. Porque o mentiroso, ele se vale da falsidade. Ele cria uma falsa percepção da realidade. E por vezes, até mesmo o mentiroso acredita nas inverdades que ele espalha. A Bíblia, ela nos fala sobre o falso testemunho, sobre o exercício do falso cristianismo, sobre as palavras proferidas pela nossa boca, aquelas palavras que ferem muito mais do que um chicote, as mentiras, as fofocas que destroem as nossas famílias, que destroem nossos lares e que corroem o nosso caráter. Não é à toa, não é por menos que a Bíblia nos cita como a língua é o menor órgão do corpo, mas pode ser o mais perigoso. Dela pode sair chamas de fogo. As palavras, muitas das vezes, elas nos ferem muito mais do que as ações, porque as palavras, elas têm o poder de nos elevar e também de nos rebaixar, de nos colocar em uma posição confortável e ao mesmo tempo numa posição desconfortável, de nos inferiorizar. A palavra, quando ela é bem usada, ela pode nos tirar do fundo do poço, nos reerguer, ou ela pode nos afundar ainda mais. O ser humano, movido pela falsidade, ele não só espalha mentiras, ele não só prega as inverdades, mas ele também é capaz de criar um espírito de confusão. Porque mesmo as pessoas que tinham uma determinada crença, que tinham uma determinada fé, que acreditavam nas palavras proferidas pelaquela pessoa, podem, com o tempo, discordar. Não é à toa que muitos políticos diziam que uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. Ela jamais vai deixar o caráter de mentira, de inverdade. Mas quando ela é repetida muitas vezes e tratada como algo puro e bom, ela acaba se tornando um ponto de referência, um ideal a ser seguido. Ainda que ela tenha um caráter contrário à verdade, pelo fato dela ter sido disseminada, dela ter sido pregada, dela ter sido repassada e dela ter sido mantida, ela acaba se tornando na mente das pessoas aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. E nem sempre aquilo que parece justo, aquilo que parece correto, é aquilo que é verdadeiro. Muitos atalhos nos levam ao desfiladeiro, ao abismo. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado. Muitas das vezes algumas atitudes que algumas pessoas tomam, muitas das vezes elas podem aparentar serem verdadeiras, mas na verdade elas são falsas. Muitas das vezes aquelas pessoas que nos deram um abraço, um aperto de mãos, elas podem estar agindo com falsidade e nos apunhalando pelas costas. A falsidade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe status. Uma pessoa pode ser falsa em qualquer ambiente que ela se encontra. Ela pode muito bem, na frente de algumas pessoas, te cumprimentar, te tratar bem. E por trás ela se vale da fofoca, espalhar boatos, envolver o seu nome em confusão, envolver o seu nome em situações, às vezes, criadas por aquela pessoa. E muitas das vezes, algumas pessoas têm um grau de credibilidade tão grande que dificilmente você vai duvidar que ela está falando uma mentira. Porque ela se vale do caráter, da honestidade
e de todos aqueles adjetivos positivos que ela demonstrou ao longo do tempo. Ou seja, ela se vale dos atributos pessoais dela para muitas das vezes ela espalhar mentiras, ela se vale da influência e do prestígio do cargo que ela ocupa para espalhar inverdades. E essas inverdades podem funcionar como se fossem a verdade. Embora essa pessoa minta, ela se vale daquela credibilidade que ela tem para que tudo que ela fale seja visto como se fosse a verdade. Isso é muito comum nos formadores de opinião. Muitas das vezes o que eles falam não condiz com a realidade, mas como eles têm uma posição de destaque, aquilo que eles falam acaba se tornando a verdade. E como eu disse anteriormente, é aquela frase política. Quanto mais você repete uma coisa, mais é dado crédito a ela, ainda que ela seja mentira. O falso testemunho, nesse sentido, ele é um pecado grave, porque muitas das vezes ele é utilizado como um método de vingança, como um método de atacar a pessoa. Já que é claro que a pessoa que presta o falso testemunho, ela sabe a verdade. Ela testemunhou aquilo que aconteceu. Mas ela presta um falso testemunho para prejudicar a pessoa. Porque muitas das vezes ela é movida por inveja. Assim, o falso, ele pode muitas das vezes também ser invejoso. A falsidade pode decorrer da inveja e de outros sentimentos. Do contrário, por que uma pessoa ela agiria com falsidade? Sempre a verdade ela é o melhor caminho. Mesmo que a verdade doa, ela é o melhor caminho. Porque a partir do momento que a gente se vale da mentira, a gente não só contrariou os mandamentos sagrados, mas a gente contrariou também os preceitos divinos, aqueles que nos remetem à salvação. Portanto, se deixar levar pela falsidade, prestar falso testemunho, ser um falso cristão, aparentar uma bondade, quando na verdade você está agindo com maldade, demonstrar uma falsa preocupação, isso além de ser uma atitude que nos afasta do ideal de humanidade, ou seja, nos afasta daquilo que é realmente ser um ser humano, nos coloca em uma posição suja, uma posição que jamais um ser humano, independentemente dele ser cristão ou não, ele deveria estar. Porque a falsidade, o ato de uma pessoa agir com falsidade, agir com maldade, é uma das coisas mais vis, é uma das atitudes mais vis. Porque aqui não só envolve o caráter religioso, o caráter cristão, mas envolve também a própria ética, a própria moral da pessoa. Uma pessoa que ela é falsa, que ela age com falsidade, ela vai ser falsa em tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Se ela se casar, ela vai ser infiel, porque o casamento dela, na verdade, é regrado à falsidade. Então, na cabeça dela, o casamento é falso. É um casamento só para demonstrar para a sociedade que aquele casamento existe. Portanto, a pessoa pode trair, porque ela se vale da falsidade. Se a pessoa diz que é amiga, a pessoa sendo falsa, ela vai ser falsa com os amigos, ela não vai ser um verdadeiro amigo. Ela só vai procurar o amigo nas oportunidades e nas dificuldades, vai ser um amigo de conveniência, que só procura quando precisa. No trabalho dela, ela não vai exercer a função como deve ser exercido, ela vai inventar inúmeras desculpas para não trabalhar, vai criar oportunidades para fugir do seu ofício, vai entregar atestado falso, ou seja, ela vai ser falsa em tudo que ela se propõe a fazer. O estudante, quando ele se vale da falsidade, ele copia o trabalho da internet, copia o trabalho de outra pessoa e fala que foi ele que fez. A pessoa que ela é falsa, ela sempre vai agir com esse comportamento, com comportamento de falsidade, a não ser que ela renuncie a isso. Do contrário, durante toda a vida dela, ela vai agir com falsidade. E a falsidade, para ela, é uma verdade. A verdade e a falsidade, muitas das vezes elas se confundem, dependendo da pessoa que está professando. As palavras, elas têm tanto um fator de comoção, quanto um fator de persuasão. Uma pessoa que tem o dom da persuasão, o dom da retórica, muitas das vezes ela transmite mentiras como verdades. E essas mentiras são aceitas
e tratadas como se fossem regras, e a verdade é deixada de lado. Como eu disse, as palavras elas têm poder, e elas são proferidas pela nossa língua. A língua, embora seja o menor órgão do nosso corpo, ela é o mais perigoso, porque é através dela que se proferem mentiras, através dela que os políticos, em campanha, prometem inúmeras coisas. Mas quando do exercício do mandato, eles pouco fazem, ou nada fazem. A Bíblia, em alguns momentos, ela é muito forte, e ela sabiamente nos diz: maldito o homem que confia em outro homem. Porque muitas das vezes as pessoas vão se valer da nossa confiança para nos atacar pelas costas. Vão agir sorrateiramente, cuidadosamente, sabendo onde coloca cada pé. Vão nos atingir no nosso ponto fraco. Muitas das vezes a pessoa se vale da amizade para descobrir os nossos pontos frágeis, o nosso calcanhar de Aquiles. Ou seja, aquele ponto específico que pode nos magoar, que vai nos deixar cabisbaixos, que vai nos deixar fracos, que vai nos deixar se sentindo como inferiores. E aquela pessoa vai jogar tudo na nossa cara quando ela tiver oportunidade. Por isso, quando a gente conhece uma pessoa que ela tem característica de ser uma pessoa falsa, de ser uma pessoa que vive da mentira, que professa inverdades, que falseia a verdade, que se utiliza de meios desonestos para pregar a sua opinião, ou que se utiliza do cargo que ocupa, da função que ocupa, da coordenação que ocupa, para poder professar mentiras e se valer da falsidade, o que nós podemos fazer por ela é orar. E não nos deixar levar jamais pelas atitudes que ela faz. Muitas das vezes ela prega o que ela não vive. Aí é aquele velho ditado, né? Faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Pessoas que têm uma vida falsa, uma vida dupla, uma vida focada nos prazeres do mundo, mas que permanecem na igreja, tomando atitudes como se superiores fossem, como se fossem melhores do que todos os outros, como se fossem dotados de dons. Pessoas assim são falsos cristãos, são anticristos, pois elas sequer conhecem realmente o que é ser um cristão verdadeiro. Eles são servos ruins. Eles jamais conhecerão a verdade, porque a partir do momento que você conhece a verdade te liberta. E você não mais vai viver na mentira. Você sempre vai viver na verdade, ainda que a verdade doa, ainda que a verdade machuque. Mas a verdade é aquilo que é correto, é aquilo que é certo, que é puro, que é bom e que é verdadeiro. A verdade, ela é Jesus. Só Jesus é a verdade e a vida. Nenhum outro nome há entre o céu e a terra. Só Jesus. Só Ele é a verdade e a vida. Aquele que tem uma vida falsa, ele mente para ele mesmo. Porque, como eu disse, a verdade sempre prevalece. E ele pode ser, muitas das vezes, ridicularizado, taxado como mentiroso. E o pior, o mentiroso não tem lugar no céu. Além dele perder o crédito na terra, ele pode perder o principal, que é a salvação. Por isso, aquele que vive na mentira e que prega a falsidade, ele sempre vai ser falso em tudo o que ele se propõe a fazer. A falsidade vai estar impregnada em tudo que ele faz. Tudo que ele fizer vai ter um grau de falsidade, um grau de mentira. Porque ele se vale da desonestidade, porque ele considera que a verdade que é o verdadeiro pecado. Ele vive em um mundo em que tudo é permitido e tudo convém, ainda que seja mentira. E ele acha que a mentira prevalece porque provém da boca dele. Então ninguém jamais vai questionar. Todos vão segui-lo, ainda que seja mentira. O jurista Rui Barbosa dizia que haveria um tempo que os seres humanos se envergonhariam de serem honestos, pois a desonestidade e a mentira estariam tão impregnadas no meio social que as pessoas teriam vergonha de agir com a verdade, porque muitos seriam
os mentirosos e os desonestos? Será realmente que a sociedade está caminhando na prevalência da mentira, em detrimento da verdade? Será que realmente esse é o caminho traçado por Deus? É claro que não. Como Deus nos disse, eu sou a verdade e a vida. Só Deus é a verdade. Portanto, se a gente quer estar próximo de Deus, se a gente quer professar a nossa fé, sejamos verdadeiros em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Vamos colocar a verdade sempre em primeiro lugar, porque o cristão, ele é, antes de tudo, verdadeiro. Do contrário, toda aquela fé que ele diz praticar é falsa. E ele vai ser um falso cristão, um falso pregador, e ele vai estar disseminando a falsidade e não a verdade. Eu encerro o vídeo por hoje. Espero que as minhas palavras tenham gerado uma reflexão, uma consciência no sentido de que só a verdade prevalece e só Deus é a verdade. Se a gente quiser estar mais próximo dele, a gente sempre tem que primar, que zelar pela verdade. Curtam esse vídeo, curtam a minha página no Facebook e divulguem nas redes sociais. Ao final desse vídeo, vocês verão algumas passagens bíblicas sobre o tema falsidade. Não deixem de conferir. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.